você tiver interesse em algum tema específico, dá uma olhada lá. Sem maiores delongas, nós vamos passar agora para a nossa voz da razão, que é o professor Adelino Denk, lá de São Bento do Sul, que vai então fazer um resumo, uma apreciação, anotações livres da nossa conversa de hoje. Professor Adelino, é com você. Boa tarde a todos, boa noite. Tudo bem aí? Tá saindo a minha som aí, ok? Está saindo. Toca a ficha. Ok. Então, no aperitivo intelectual, o professor César apresentou a diferença entre perdologia e perdodologia. A perdologia é a ciência conscienciológica dedicada às perdas evolutivas, considerada uma parapatologia. A perdodologia, especialidade ligada ao perdão, é a reconscienciologia. Existe o autoperdoamento, que é da holomaturologia, e existe a heteroperdodologia, que é o heteroperdão, ligado à interassistenciologia. Muito interessante. Dia dos Pais, parabéns a todos os pais, emanar as melhores energias para o melhor rumo evolutivo, aqueles que estão em outra dimensão. Várias formas de omissão deficitária. A omissão deficitária é não fazer algo que você deveria fazer. Pode também se fazer algo que você não deveria fazer. Exemplo, relacionamento abusivo. Fica na condição durante anos. Já tem a informação, porém não toma iniciativa. Vai levando até o pior acontecer. Acaba se anulando em relação a proexis. Vale também para as relações de trabalho, vícios, etc. O mais sério é em relação à proexis, ao propósito. A pessoa tem projetos, porém se acomoda. Quando vê, a vida passou e não realizou. Não cumprir a promessa, o compromisso assumido, é uma espécie de omissão deficitária. Muitas vezes, tem relação direta com a intraconsciencialidade. Poderia contribuir mais, mas não faz. Ela sabe que poderia ter ajudado e não ajudou. Muitas vezes, é o que não se vê, não aparece. Poderia ajudar na inter-relação, porém não o faz. Isso pode ficar registrado na FEP. Omissão deficitária grupal. Na CCCI, por exemplo, o professor Valdo lembrou do colegiadologia. Está aí o verbete e não se avançou enquanto ele estava nessa dimensão. Outro exemplo, o mega centro cultural. O contrário da omissão deficitária é a omissão superavitária. Algo que poderia prejudicar alguém, porém se omite para não prejudicar. Acha que está fazendo omissão superavitária, porém é omissão deficitária. Exemplo, a fofoca. É um exemplo nessa situação. Não se faz o contraponto quando não mete a mão na cumbuca para se posicionar quando não é verdadeira informação. Quem cala, consente. O erro sutil é muitas vezes o silêncio omissivo. Também tem a ansiedade omissiva e a síndrome da dispersão ligado com a ansiedade omissiva. Tem muita gente que tira o corpo fora. Na verdade, está acomodada. É omissão deficitária na veia. Às vezes, o assistente tem tarefas que são cunhadas para a pessoa, mas em função da preguiça, terceiriza, e aí vem o desassédio para os terceiriza o desassédio para os outros fazerem. Transfere as coisas. O intermissivista lúcido traz para si a responsabilidade. Às vezes, para fazer o desassédio, tem que mexer no xixi ou no cocô. Tem pessoas que querem atingir a desperticidade, mas vão lavando as mãos de diversas situações sem o autoenfrentamento necessário, querendo ser bonzinhos. Tem muita gente que é peremptória nas análises, são simplistas. Está começando a entender, porém não se aprofunda. Precisa ouvir os dois lados. Tem gente que sabe tudo o que está acontecendo, mas finge que não está acontecendo. Tem hora que é a hora de falar a verdade. Quanto maior a maturidade, maior a cosmovisão para avaliar e entender o momento adequado para falar. Tudo tem dosagem. Você não pode deixar de falar a verdade quando possível, senão acontece o revertério, podendo gerar interprisão grupo kármica.
Técnica: ficar atento ao ponto extrafísico. Não se abre o jogo, fica a deixa para a pessoa. É preciso entender o momento do assistido. Nem todo mundo tem a maturidade para entender. Cuidado para não cometer o estupro evolutivo. Se não há maturidade, não pode ter acesso a tudo. Talvez ainda não possa conviver com as informações. Na docência, não é apenas ensinar o que é bom, é preciso falar sobre o que errou para dar o exemplo e fazer tareas através da docência. Não se pode omitir em relação ao livro, ao curso, para não ficar um rombo na fé. Não falar algo para proteger alguém não é omissão deficitária, isso é omissão superavitária. Se prejudicar mais do que poderia ajudar, é melhor ficar no silêncio. Isto é íntimo, precisa avaliar muito bem. Dica: como você se sente se não passar informação? Os maiores erros nesta vida, muitas vezes, é o que a pessoa deixou de fazer. Há muitos aportes evolutivos proporcionados pelos amparadores. Depois cai a ficha, e a pessoa percebe a omissão deficitária e lamenta não ter aproveitado as oportunidades. Tem muita gente que coloca condições ideais para iniciar. Nem tem o protagonismo e não exerce a liderança evolutiva. O tempo vai passando. Não escreve o livro porque está esperando as condições ideais. O esbrega intermissivo tem ligação com a omissão deficitária. A pessoa entra no curso intermissivo com a autoestima muito acima. Porém, começa a ver os erros, os trafares e o que precisa melhorar. Muitas vezes o esbrega acontece porque já houveram muitas omissões deficitárias anteriores. Os pequenos acidentes culminam nos grandes acidentes. Fissurinhas rompem represas. As pequenas omissões vão fragilizando as manifestações, dando espaço para os assediadores. Um monte de errinhos que foram se somando e se acumulando pode resultar em mega acidentes. Exemplo, a mega explosão em Beirute. É necessário ter coerência. A omissão deficitária é irmã da autocorrupção. Ingenuidade. Quando a pessoa é inocente em determinado contexto, é considerado patologia. Há uma linha tênue com a leviandade, quando não assume a responsabilidade. Se flerta com assédio, podendo gerar problemas com o acúmulo dos pequenos erros ou omissões. O silêncio omissivo, ficar bem na fita, a pessoa fica quietinha. Se for falar, deve falar. E depois não falar mais. O ideal é fechar o assunto e não retomar. Evitar a ruminação. É necessário manter o foco para evitar a conexão com o assediador. Como você vai fazer uma atividade mental somática se tiver fugas de pensamento o tempo todo? Por exemplo, a dispersão no WhatsApp, tem que ter auto-organização. Assédio. Muitos sabem da existência do assédio, porém têm medo. É processo de fuga. Há técnicas para fazer abordagem e enfrentar o assunto. Exemplo, EV e o arco voltaico. Economia de males. O que é menos pior no momento da decisão? Falar ou não falar? Dica: dar a deixa e sentir a repercussão energética ou multidimensional para então se posicionar. Quem não tem trafar? É necessário ser hétero e compreender mais. Muitas pessoas ficam avaliando a vida dos outros, porém é necessário avaliar mais a nossa vida. Tudo bem. Tudo tem atenuantes e agravantes. Analisar primeiro os atenuantes. Não ficar metendo o dedo na vida alheia sem conhecer o contexto. Sugestão: captar o ponto extrafísico, conectar com o amparo, entender o ponto de vista extrafísico é muito importante. Assim, é mais fácil compreender e sobrepairar a situação. A pergunta é: qual o saldo? O autoenfrentamento é o X da questão. Ver o resultado prático. Esse é o X da questão. O resto é resto. Os fatos orientam as pesquisas. É muito importante o ponto extrafísico neste processo para complementar as informações que são os parafatos. O dinheiro seu não é seu, é apenas temporário. É importante ficar atento para isso. O amparo acontece quando se faz interassistência. É um processo que se retroalimenta. Amplia-se os amparadores com avanços na escala evolutiva. Balanço. Importante fazer um balanço de tempos em tempos sobre as omissões e as realizações. Porém, é necessário fazer um balanço existencial técnico, no papel. Organizar o acervo das anotações. Exemplo, organizar o acervo das anotações para escrever artigos ou livros. Promessa.
Não prometo o que você não possa cumprir. Muitas pessoas assumem funções e abandonam pelo caminho. Isto é muito sério. A crítica é natural, porém é necessário assumir. A pessoa que se interessa em resolver é muito melhor do que quem não faz nada. Muito obrigado pela oportunidade.